Irmãos, antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, também gostaríamos de, com grande alegria nos nossos corações, reconhecer aqueles que estão nos visitando aqui. Talvez você esteja conosco aqui pela primeira vez ou pela segunda vez, é um convidado, e nós gostaríamos de ter a alegria de reconhecer, saber o seu nome, cumprimentá-lo devidamente. Alguém conosco que está aqui nos visitando? Temos aqui, irmão Ranulfo, esteja apresentando aí os amigos. Oh, que maravilha. De máscara a gente não consegue reconhecer. Igor. Isso. Que maravilha, Igor. Ah, sim, que maravilha. Sejam muito bem-vindos. Como é que tá a saúde, Igor? Ótimo, que maravilha. Estive com ele ali no hospital, né? E Deus tem realmente manifestado a graça dele sobre a vida do Igor, né? E muito bem-vindo aqui no nosso meio, Maurício também. Deus continue abençoando vocês. Voltem sempre, tá bom? Isto. Já veio aqui outras vezes, né? Sim. Ai, que bom. É um prazer receber aqui Marluz, sua filha, Lorena. São muito bem-vindos aqui, tá bom? Deus continue abençoando vocês. É uma alegria poder receber. Temos mais visitantes conosco? Ah, tá aqui. Tá certo. Sejam muito bem-vindos, tá? Maria Luísa, Ana Luísa e o Luiz Gustavo. É isso? São muito bem-vindos. Uma alegria muito grande receber vocês aqui, tá bom? Ah, sim, lembro. Às vezes a gente olha as pessoas com a máscara, igual o Igor tá ali, eu não reconheci ele. Mas são muito bem-vindos, tá? A gente fica sempre muito feliz, irmãos. Nossa igreja está de portas abertas sempre para receber vocês, tá bom? Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreve aos Efésios. Vamos dar prosseguimento à exposição da palavra de Deus. Semana passada nós estivemos meditando no início da carta, no capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 14. E hoje nós vamos juntos meditar a partir do verso 15 até o verso 23. Eu peço que você dê uma boa olhada à sua volta, veja se há alguém sem uma Bíblia, compartilhe com ela e todos juntos possamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Efésios capítulo 1, a partir do verso 15 até o verso 23. Todos encontraram? Amém? Diz assim então. Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Amém? Deus possa falar aos nossos corações, né, através da sua palavra. Meus irmãos, nós já meditamos aqui a respeito do contexto histórico da carta, as circunstâncias que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta,
a igreja dos Efésios, uma igreja que havia sido plantada por ele, uma igreja que foi iniciada dentro de um contexto de muita idolatria. Também havia naquele contexto daquela cidade muita prática do ocultismo, da magia negra, né? Havia muita bruxaria, o culto à deusa Diana como uma deusa que era portadora de todo o poder e sustentava todo o universo pelo seu poder. Havia ali um templo dedicado a ela, numa acrópole semelhante à de Corinto. Nós já falamos sobre isso na semana passada. Na mensagem anterior também nós vimos como o apóstolo Paulo apresenta à igreja dos Efésios um plano maravilhoso de Deus. Esse plano que foi manifestado na história da humanidade, um plano que diz respeito à salvação do homem pecador, plano da redenção. Nós vimos nesta espécie de canção de adoração que o apóstolo Paulo introduz nessa carta, direcionando ao coração daqueles irmãos que estavam sendo tentados a abandonar a fé no Senhor, a permitir que o pecado e o mundanismo que lhe cercava se adentrasse e se instalasse em seu seio. Uma igreja que começou de maneira muito fervorosa, muito dedicada à obra do Senhor, uma igreja que demonstrava sua fé sincera e verdadeira no Senhor, seu amor pelo próximo, uma igreja que de verdade era uma igreja que amava o Senhor Jesus Cristo e servia a Ele, seu reino. Mas que diante das circunstâncias difíceis que ela vivia no seu contexto, no mundo em que ela estava inserido naquela época, passava por fortes inclinações de se desviar do propósito pelo qual o Senhor havia estabelecido ela naquela cidade. O apóstolo Paulo escreve essa carta para dirigir aos corações daqueles irmãos uma instrução verdadeira para que eles pudessem, de fato, se manter firmes neste caminho, se mantivessem fiéis à palavra do Senhor. Na introdução desta carta, dos versos 3 até o verso 6, dentro dessa canção de adoração que Paulo ele introduz nessa carta, ele fala a respeito desse plano maravilhoso de Deus na história da salvação do homem. Ele apresenta o Deus Pai como aquele que planeja de maneira soberana, desde a eternidade, escolhendo e predestinando aqueles a quem ele quis que fossem salvos. Os versos 3 a 6. Vimos como também o Deus Filho, ele executa o plano da redenção, dos versos 7 a 12, ele executa se tornando o meio pelo qual nós alcançamos essa salvação, essa remissão dos nossos pecados, por meio do seu sacrifício feito ali na cruz, nos redimindo dos nossos pecados por meio do seu precioso sangue que foi derramado ali na cruz. Sangue este que nós iremos relembrar nesta noite por meio da ceia. E também ele finaliza a primeira parte dessa canção, ou da introdução desta carta, os versos 13 e 14, falando como Deus Espírito, ele chama de maneira irresistível os eleitos do Senhor, a quem Deus separou mediante a pregação do Evangelho, e de maneira maravilhosa se constitui o selo, a garantia, o penhor da nossa herança, garantindo assim que as promessas de Deus possam de fato ser cumpridas sobre a vida da sua igreja. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, envolvidos nesta gloriosa obra da salvação do seu povo e do estabelecimento da sua igreja aqui. Vejamos agora, a partir do verso 15 até o verso 23, o apóstolo Paulo, depois de introduzir essa carta através dessa canção de adoração que ele faz, ele agora faz uma oração em prol dos Efésios. Ele ora ao Senhor e faz diante de Deus esta oração, colocando diante dele alguns pedidos em especial sobre a vida desta igreja.
E ele nos mostra aqui, por meio desta oração, o quanto é necessário entender as implicações desta obra gloriosa da salvação na vida de cada crente em particular. Em suma, os olhos do nosso coração possam ser iluminados, a ponto de que nós consigamos perceber a suprema grandeza do seu poder que agiu em nós no exato momento em que ele cumpria o seu glorioso plano. Texto-chave aqui, dentro desta oração feita por Paulo aos Efésios, está justamente no verso 18, dizendo: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória de sua herança dos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco. Quando analisamos essa oração que foi feita por Paulo aqui, do verso 15 até o verso 23, percebemos muitas vezes que nós vamos, em diversos momentos, nos deparar com cristãos que foram, de fato, alcançados pela graça divina do Senhor, sendo verdadeiramente salvos por Ele, mas que, de alguma maneira, ainda não compreenderam plenamente as implicações disso na sua vida. Existem muitas pessoas que, de fato, se entregaram ao Senhor Jesus Cristo, abriram seus corações, creram em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas, de alguma maneira, ainda não conseguem enxergar profundamente ou plenamente quais são as implicações disso na sua vida de maneira prática. Não consegue dar o verdadeiro sentido ou significado a esta obra maravilhosa da redenção, aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, de maneira prática. Afinal de contas, o que realmente significa ser salvo por Deus mediante o sacrifício? Nós ouvimos muitas vezes mensagens atrás de mensagens, falando a respeito desse plano maravilhoso de Deus, deste propósito que Ele estabeleceu desde a eternidade passada. Ouvimos mensagens falando de Jesus Cristo morrer na cruz pelos nossos pecados, mas o que de fato isso representa para nós? O que isso significa? Como que isso, de alguma maneira, pode fazer sentido na minha vida de maneira prática? Esse é o motivo da oração que Paulo faz do verso 15 a 23 pela vida dos Efésios. Depois dos versos 3 a 14, ele apresentar essa canção maravilhosa, expondo claramente a obra da redenção, esse plano maravilhoso da salvação do homem, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam de maneira gloriosa. Ele ora pela vida dos Efésios, pedindo que todas essas verdades espirituais possam de alguma maneira fazer sentido, ter significado na vida daqueles irmãos. Nós vamos observar aqui nesse texto cada detalhe dessa oração que o apóstolo Paulo faz àqueles irmãos, e nós vamos aprender a dar o verdadeiro sentido na nossa vida, a perfeita e maravilhosa obra que Deus realiza dentro de nós. Obra essa que foi planejada por Ele desde a eternidade. Vejamos o verso 15 e 16. Como é que começa o versículo 15? Por isso. É isso? Não é assim? O texto começa? Verso 15? Por isso. Por isso. Ele expõe o plano maravilhoso de Deus em salvar o homem. Versos 3 a 14. No verso 15 ele introduz, dizendo: por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aqui, logo de início, nós já conseguimos extrair algumas lições importantes para a nossa vida. Primeiro, que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele estava preso em Roma no ano 70. Paulo estava em um calabouço, talvez, ou numa prisão domiciliar. Importa. O importante é saber que não existe circunstâncias que sejam melhores ou piores para se estabelecer uma comunhão com Deus, uma vida de oração. Paulo estava preso. E mesmo assim, ele orava. Ele orava,
ele dava graças a Deus, ele intercedia, mesmo estando vivendo em circunstâncias difíceis na sua vida, no seu ministério. Talvez nós possamos usar muitas desculpas para não ter uma vida de oração, para não orar. Talvez você possa dizer, pastor, eu não oro tanto quanto devia, porque eu trabalho muito, eu estudo, eu tenho muitos afazeres, muitas responsabilidades, isso toma muito meu tempo e eu não consigo orar. Paulo já nos dá, logo de início, uma lição preciosa, que ele pode sim estabelecer uma comunhão com Deus por meio da oração, independente da circunstância que você esteja vivendo. Devemos interceder, orar. Paulo está dizendo aqui, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Quantas vezes nós nos dedicamos à oração e só sabemos pedir e lembrar de nós mesmos? Muitas vezes nós vamos nos colocar diante de Deus em oração e a única coisa que nós sabemos pedir é pedir algo para nós mesmos. E nos esquecemos de interceder, de orar pelo. E eu me refiro às nossas orações individuais, no nosso quarto secreto, em casa, nos nossos momentos devocionais, de nós podermos lembrar das necessidades dos outros. E não somente ficar diante de Deus pedindo para mim, mas sempre também me lembrar daqueles que realmente necessitam. Paulo, ele demonstra isso também aqui. Sua dedicação, seu fervor, que era direcionado em favor daqueles irmãos, tanto necessitados. Por fim, Paulo também nos ensina nesses primeiros versos aqui a dar graças a Deus por aquilo que Deus tem feito na vida do outro. Nós muitas vezes temos essa dificuldade, né? De agradecer a Deus pelas conquistas que o nosso irmão, o nosso próximo, ele alcança. Nós somos mestres em fazer bico e às vezes ficar com aquela inveja em relação ao que Deus tem feito de bom na vida do outro. Muitas vezes questionando, por que Deus abençoou a vida daquele irmão e não me abençoou? Paulo nos ensina aqui a dar graças a Deus por aquilo que Deus tem feito na vida daqueles irmãos. Paulo, ele estava preso. Mas isso não impediu que ele intercedesse pela vida daqueles irmãos e também glorificasse ao Senhor por tudo aquilo que Deus havia realizado no meio daquela igreja. Agora, nós vamos observar aqui que Paulo, ele deixa bem claro o seu propósito ao se colocar diante de Deus, não somente para orar, interceder e dar graças a Deus, mas também Paulo prossegue dentro da sua oração, deixando bem claro para nós alguns objetivos específicos. Que objetivos específicos são esses que Paulo ele estabelece na sua oração pela vida dos Efésios? Verso 17, ele vai dizer, para que? Ele termina o 16 dizendo, lembrando-me de vós nas minhas orações, e o 17 começa, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, esse o Pai da Glória aqui é um hebraísmo, é uma expressão, é como se ele estivesse dizendo, Pai glorioso, o Pai glorioso, Pai cheio de glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Este aqui, o verso 17, é o conteúdo da oração que o apóstolo Paulo faz. É o conteúdo dessa oração. É o pedido que ele faz. E note que a palavra espírito aqui está em E minúsculo, né? Ou seja, a maioria das traduções da Bíblia, exceto a linguagem de hoje, estabelece a palavra espírito com E maiúsculo para se referir ao Espírito Santo e com E minúsculo para se referir a um tipo de espírito. Ou espírito humano, ou espírito, no sentido que aqui está no texto, de uma espécie de comportamento, ou de conduta, ou disposição do coração. O que Paulo está pedindo a Deus aqui, em outras palavras, é que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê uma disposição para uma vida de sabedoria, para uma atitude sábia. Uma disposição mental ou espiritual. Esse é o sentido da palavra.
Ele ora ao Senhor para que aqueles cristãos possam ter essa disposição, essa atitude de agir sabiamente. E aqui note que sabedoria não se trata de inteligência, né? A Bíblia não se refere ao sábio como aquele que é inteligente, aquele que possui intelecto, conhecimento intelectual, não. Sabedoria aqui é você estar diante de situações difíceis e você sempre optar ou tomar escolhas, decisões à luz da palavra de Deus, à luz da vontade do Senhor. Isso é agir com sabedoria. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o que Paulo está pedindo é que, irmãos, que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, dê a todos vocês uma disposição mental, uma disposição espiritual, uma atitude de poder agir sabiamente à luz da palavra de Deus. Agir sabiamente à luz da vontade de Deus. E ele diz que esse espírito ele não é somente de sabedoria, né? Essa disposição não é somente de agir sabiamente, mas também de revelação. Veja só. E aqui a palavra revelação, irmãos, ela não está disposta no texto, como nós vemos em muitos contextos, né, de igrejas, onde há aquele momento onde o dirigente, né, chega diante da congregação e diz: olha, Deus me revelou aqui que existe alguém aqui que está com dor de cabeça. Aí no meio de 500 pessoas, levanta a mão, diz, confirma, não se confirma, e aí fica. Não é esse tipo de revelação que Paulo está falando aqui. Essa palavra revelação aqui, ela possui dentro do mesmo contexto um sinônimo, mas que na tradução no português está escrito com outra palavra. Está no verso 18. Sendo iluminados. A palavra iluminados aí e a palavra revelação do verso 17, ambas as palavras no seu original são sinônimas. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que Deus deveria dar à igreja dos Efésios não somente uma disposição de agir sabiamente, mas também de conhecer plenamente a palavra de Deus, como um descortinar. Ou seja, os cristãos daquela igreja deveriam se aprofundar na palavra de Deus, como se estivesse sendo descortinado diante dos seus olhos todas essas verdades espirituais que já estão escritas no seu livro. Tudo aquilo que vem sendo ensinado desde o princípio, tudo aquilo que já foi registrado nas Sagradas Escrituras, deveriam de alguma maneira ser revelados diante dos seus olhos, o verdadeiro sentido dessas palavras, para que eles pudessem de alguma maneira aplicá-las ao seu coração. Então, a oração que Paulo faz aqui é para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, dê a eles uma disposição de agir sabiamente à luz da vontade de Deus e que diante dos olhos deles seja descortinado aquilo que a mensagem central, aquilo que já havia sido registrado na palavra de Deus, mas que de alguma maneira ainda não fazia sentido ainda. É por essa razão que no verso 18 ele pede: sendo iluminados os olhos do vosso coração. O que realmente significa isso? Sendo iluminados os olhos do vosso coração. Você sabia que o seu coração tem olho? A Bíblia, quando se refere ao coração, ela está se referindo à sede das emoções, à sede da vontade, das decisões, da nossa responsabilidade. É isso que ela quer dizer a respeito de coração. Tudo que envolve a nossa força, a nossa vontade, a nossa energia, a nossa disposição, as nossas responsabilidades, nossas escolhas, tudo isso está concentrado naquilo que a Bíblia chama de coração. Por isso que Provérbios diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procede as fontes da vida, ou as saídas da vida. É isso que o apóstolo Paulo está apresentando aqui. Que sejam iluminados os olhos do vosso coração, que o entendimento de vocês seja iluminado,
E é interessante a gente observar aqui a maneira como Paulo ele expõe essa expressão, iluminados os olhos do vosso coração. Obrigado, meu irmão. Porque muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos entender que quando nós nos convertemos, nós temos a nossa vida restaurada, transformada, mas não plenamente. Nós fomos justificados dos nossos pecados, fomos verdadeiramente salvos, mas a nossa salvação ela não para por aí. É necessário um desenvolvimento, um crescimento, um progresso de fé. E nisso consiste também nós termos a nossa vida restaurada progressivamente, dia após dia. Um dos efeitos naturais que o pecado ele produziu na criação de Deus, especialmente na humanidade, é de poder cegar os nossos olhos espirituais, de não nos permitir, melhor dizendo, enxergar todas essas verdades espirituais sobre a nossa condição humana quanto pecadores, quanto aquilo que Deus está fazendo em Cristo por nós. E quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, nós recebemos dele salvação, fomos redimidos dos nossos pecados. Mas a obra do Senhor não deve parar por aí. O que Paulo está pedindo aqui é que os nossos olhos que estão ofuscados, opacificados por causa do pecado, eles sejam limpos, restaurados, de maneira que nós consigamos enxergar profundamente todas essas riquezas espirituais que o Senhor nos oferece gratuitamente através do seu Filho Jesus. Pense numa catarata. Pense nas moscas volantes, né? Que nos impedem de enxergar todas essas riquezas de maneira profunda e plena. É assim que ele termina o verso 17. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que Paulo quer que aqueles irmãos experimentem não é qualquer tipo de conhecimento, mas pleno conhecimento. É assim que ele termina o verso 17. No pleno conhecimento. Uma vez que os nossos olhos espirituais sejam iluminados por meio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, consigamos de fato enxergar com profundidade, com pleno conhecimento de todas essas riquezas que o Senhor tem nos oferecido por meio de Cristo Jesus. Agora, vamos ver, dentro do verso 18 e 19, irmãos, 3 coisas em particular que o apóstolo Paulo quer que os irmãos daquela igreja e que nós hoje, tendo acesso à palavra do Senhor, consigamos também alcançar, tendo os nossos olhos iluminados. Quais são as 3 coisas que, uma vez que os olhos do nosso coração sendo iluminados, devem enxergar? Primeiro, verso 18, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez. Ele apresenta as riquezas espirituais nas quais nós devemos, com profundidade, com pleno conhecimento, enxergar com os nossos olhos. Primeiro, ele apresenta a esperança do chamado que ele vos fez. O que significa isso? Ele apresenta diante de nós, meus irmãos, aqui, os versos 3 a 14, toda a obra da salvação. Toda a maneira pela qual o Senhor, ele alcançou cada um de nós. O Senhor, Deus Pai, nos elegeu, Filho nos redimiu por teu sangue e o Espírito Santo nos selou. Ele nos chamou irresistivelmente e nos selou como penhor, como garantia de que a promessa do Senhor haveria de se cumprir. Veja só que o texto está dizendo, a esperança do chamado que ele vos fez. É a primeira coisa que Paulo quer que aqueles irmãos enxerguem. Que os olhos do coração sejam iluminados para compreender, para perceber. Qual é a esperança do chamado de Deus? Deus, ele chamou cada um de nós das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado que ele faz. Deus, ele não convida. O convite de Deus é estendido a todo mundo, mas àqueles que são seus é feito um chamado irresistível. E a esses que foram chamados, responderam ao chamado do Senhor e foram atraídos a ele, foram redimidos dos seus pecados.
E qual é então a esperança do chamado que ele nos fez? De que ele é fiel para cumprir todas as suas. Essa é a esperança verdadeira daquele que foi chamado por Deus. A nossa esperança é que Deus, ele há de cumprir no último dia tudo aquilo que ele prometeu ao seu povo, à sua igreja. Como o apóstolo Paulo mesmo diz: eu sei em quem eu tenho e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Amém? Esse é o primeiro pedido que Paulo clama ao Senhor, para que os olhos do coração sejam iluminados, para que consigamos plenamente, com conhecimento, enxergar de que Deus é fiel em cumprir as suas promessas e que nós podemos sim ter uma esperança verdadeira nisso. Amém? Segundo pedido que Paulo ele faz a Deus em sua oração: quais são as riquezas da glória da sua herança no santo? Esse é o segundo pedido, para que os olhos do coração dele sejam iluminados e consigam perceber quais são as riquezas da glória da sua herança. E note aqui que a palavra herança, ela não está aqui se referindo a uma herança nossa, mas a uma herança de Deus. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? Ou sua aqui, herança é a herança de Deus. Veja o que o verso 11 está dizendo, capítulo 1. Verso 11 diz: nele também fomos feitos o quê? Herança, predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Nós somos a herança do Senhor. Qual foi o propósito pelo qual Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz? Para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados, reconciliados com Ele por meio da fé. E uma vez que isso acontecesse, de fato, pudéssemos nos tornar a herança. Fomos feitos para Ele, para o louvor da sua glória. Verso 6 vai dizer: para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente, amado. O Senhor, Deus, Ele nos alcançou por meio da sua graça para nos tornar um povo de propriedade exclusiva dEle. Existe uma notícia mais maravilhosa do que essa? Existe alguma notícia que supere em alegria, em felicidade, do que ouvir palavras como essa que confortam o nosso coração, que nos alegram, que nos fazem crer em um Deus de amor que alcançou as nossas vidas, não por quem nós éramos, não porque merecíamos alguma coisa, não, mas apesar de quem somos, apesar de quem éramos, o Senhor, Ele nos escolheu e nos fez filhos por adoção. Paulo, ele pede a Deus para que nós tenhamos uma esperança firmada nele, de que Ele é fiel em cumprir suas promessas. Ele ora a Deus pedindo para que o povo de Deus tenha a exata compreensão das riquezas da glória na herança de Deus, que somos nós. Nós somos o povo. O povo de Deus possui um valor inestimável para o Senhor. Foi por essa razão que Ele pagou um alto preço por cada um de nós, pela sua igreja. Por fim, o último pedido que Paulo ele faz, está no verso 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Paulo, ele está pedindo a Deus, por fim, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que consigamos perceber, enxergar e compreender plenamente que nós fomos restaurados, transformados, redimidos dos nossos pecados pela atuação da suprema grandeza do poder de Deus. O que isso significa de maneira prática? O que Paulo está querendo dizer aqui, através dessa oração e pedindo a Deus em oração, é que nós vivíamos numa condição de pecaminosidade, de condenação, de perdição, de depravação moral tão grande, irmão. Vivíamos numa condição tão grave
espiritualmente falando, que somente por meio de uma atuação de um poder supremo, de um poder grandioso, nós poderíamos, de fato, ser plenamente restaurados e transformados. Qual era a nossa condição, de fato, antes de conhecer a Cristo? Capítulo 2, versículo 1, o que ele diz? Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos em vossos delitos e pecados. Eu pergunto, o que um morto pode fazer por si mesmo? Nada. E o que Paulo está dizendo aqui, ele vai explicar de uma maneira tão profunda, irmãos, tão verdadeira. Eu quero encorajar os irmãos nessa noite a prestar bastante atenção e compreender essas palavras que o apóstolo Paulo dirige àquela igreja, para que de alguma maneira essa mensagem possa fazer a diferença na nossa vida hoje. O que Paulo está dizendo aqui é que a suprema grandeza do poder de Deus, esse mesmo poder grandioso, glorioso, que está além da nossa compreensão humana, esse mesmo poder que atuou sobre a vida do seu filho Jesus para restaurá-lo da morte, trazendo ele de volta à vida. Este mesmo poder que exaltou Jesus Cristo sobremaneira, o colocando à destra do Pai, cheio de majestade, honra, glória e poder. Este mesmo poder, Deus manifestou para trazer a salvação, para alcançar cada um de nós aqui das trevas, de um estado de morte para a vida. Percebe quanto isso é maravilhoso? Percebe o quanto essa mensagem deve fazer sentido na nossa vida? Se nós andávamos errantes nesse mundo, perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e se nós tivemos o privilégio de conhecer a verdade e termos os nossos olhos abertos e sermos regenerados, nascidos de novo, transformados, redimidos dos nossos pecados, isso foi porque o mesmo poder que Deus manifestou em Jesus, ressuscitando ele dentre os mortos, dando a ele honra, glória e poder, este mesmo poder foi manifestado na nossa vida. E somente por meio de um poder glorioso, grandioso como esse, seria capaz de trazer a vida a quem estava morto. Por isso que eu creio, não existe perda de salvação. É por isso que eu creio na perseverança do santo. Porque a nossa salvação, ela repousa segura, não nas nossas escolhas, não nas nossas maneiras de ser cristão nessa vida, de nos comportarmos bonzinhos. Não. A nossa salvação repousa segura nas mãos. Se nós podemos ter plena paz, segurança e a convicção que se um dia nós partirmos desse mundo e nos encontraremos com o Senhor na glória, foi tão somente por aquilo que Ele fez em nós. Foi por causa da grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, este mesmo poder que atuou em Cristo, verso 20, ressuscitando ele dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, e todo nome que possa ser pronunciado, não só nessa era, mas também na vindoura, também sujeitou todas essas coisas debaixo dos seus pés, para que ele seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Cristo é o cabeça da sua igreja. Ele é quem governa o seu povo. E foi por esse povo que ele morreu e pagou um alto preço. Foi por esse povo que ele derramou seu sangue precioso. E o mesmo poder que Deus manifestou para trazer Jesus dentre os mortos de volta à vida é o mesmo poder glorioso, grandioso, que ele manifesta na vida do seu povo para perdoar os seus pecados e trazê-los também dessa condição de morte espiritual para uma vida eterna e abundante. Amém? Vamos fazer aqui algumas reflexões finais. Quero que você reflita bem comigo. A verdade é que nós podemos ter uma vida constante de oração, principalmente para que Deus abra os nossos olhos espirituais, abra os olhos do nosso coração, para que possamos compreender plenamente a profundidade, a dimensão
as riquezas, as quais o Senhor Jesus oferece gratuitamente por meio do. É preciso pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais para que nós consigamos enxergar esta obra maravilhosa e perfeita que o Senhor manifestou através de Jesus, concretizando o seu plano em nossas vidas. E não vivamos essa vida terrena alheios. Uma palavra para que você, ou uma palavra dirigida a você nessa noite, talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja passando por muitas lutas, dificuldades, talvez você esteja enfrentando dor, sofrimento, muitas provações, angústias. Talvez você esteja. Eu quero encorajar você nessa noite a tirar os seus olhos de tudo. Tire os seus olhos de toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa angústia que você está vivendo e volte os seus olhos para todas essas preciosas verdades que Paulo nos apresenta. Volte os seus olhos para a cruz de Cristo. Volte os seus olhos para aquilo que Deus realizou através de Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, você encontrará paz ao contemplar todas. Você encontrará alegria, consolo e a verdadeira esperança. Para você que talvez esteja lutando contra o pecado e as tentações, talvez o pecado tenha te assediado dia após dia. Eu quero te encorajar nessa noite a voltar o seu olhar para a cruz de Cristo. Eu quero desafiar você a contemplar com seus olhos espirituais tudo aquilo que Deus realizou por você através de Jesus. Para que você, de uma vez por todas, possa compreender qual é a natureza do poder de Deus que te resgatou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Nós precisamos pedir a Deus para que nos traga a verdadeira revelação. Não aquelas revelações que a gente vê em muitos lugares. Não. Não é esse tipo de revelação. Mas que, de fato, nós conheçamos a profundidade daquilo que está registrado na palavra de Deus. Para que os olhos do nosso coração sejam, de fato, iluminados, a fim de que nós tenhamos o pleno conhecimento dele. Desenvolvamos um relacionamento íntimo com Deus, tendo a exata clareza a respeito de todo o seu propósito, todo o seu plano maravilhoso. E assim, diante do pleno conhecimento dele, vivamos uma vida à altura daquilo que o Senhor preparou para cada um. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Pedir a Deus que possa trazer a nós a clareza. Que os nossos olhos possam enxergar todas essas riquezas espirituais, para que o Senhor seja glorificado em nós. O Ranulfo esteja fazendo essa oração.